Depois do sucesso absurdo da Shonen Jump com mangás de peso como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk e JoJo's Bizarre Adventure, parecia que a Shonen Jump iria permanecer intacta, com grandes sucessos para sempre. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Inclusive, vocês verão ao longo desse vídeo que ela chegou a quase falir. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de prosseguirmos na Shonen Jump, precisamos voltar alguns anos no passado, mais especificamente do dia 9 de fevereiro de 1989, quando Osamu Tezuka, considerado o deus do mangá, morreu. Bom, se você viu os vídeos anteriores, você sabe a importância de Osamu Tezuka pro mangá e sabe que sem ele o mangá não teria nem metade da fama que tem hoje em dia. Agora voltando para o que muitos consideram a pior época da história da Shonen Jump. Depois de seu auge na famigerada Era de Ouro da Shonen Jump, os mangás que antes davam milhões a ela, aos poucos começaram a ser finalizados. O último a ser finalizado entre os três grandes títulos da Shonen Jump da época, isso é Dragon Ball, Slam Dunk e Yu Yu Hakusho, foi Slam Dunk de Takehiko Inoue em 1996. Começando assim um verdadeiro caos dentro da Shonen Jump, porque agora ela não tinha mais seus maiores títulos, e as pessoas nem compravam mais as revistas, fazendo assim o número de vendas despencar. Despencar. Os números de vendas da Shonen Jump despencaram drasticamente, levando em conta que eles acabaram de passar de uma época onde eles vendiam em torno de 6 milhões e meio por semana. Os números que estavam tendo eram extremamente baixos, rodando por volta de 3 milhões e meio por semana, no máximo 4 milhões. Ainda assim são números bem impressionantes, mas eles acabaram perdendo por volta de 46% dos leitores em só 2 anos. Mesmo perdendo tanta popularidade, ainda assim surgiram mangás interessantes durante essa época, como Rurouni Kenshin e Yu-Gi-Oh! Mas a Shonen Jump não poderia continuar desse jeito sem nenhum título de peso como tinham antes. Então eles foram atrás dos 3 autores que explodiram em vendas na revista dela e de novos talentos também. Antes de continuarmos o vídeo, deixem seu like se estão gostando do vídeo até agora e se inscrevam para nos ajudar a crescer. Se quiser nos ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desses assuntos que falamos aqui nesse canal, que já que nós estamos no início do canal, nós precisamos muito da colaboração de vocês. Valeu aí. Então a Shonen Jump foi atrás de Akira Toriyama para fazer um mangá longo que fizesse tanto sucesso quanto Dragon Ball. Porém ele recusou e falou que apenas faria mangás de poucos números. Depois ela foi atrás de Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk, para fazer mais um mangá para eles, porém ele também recusou, já que já estava trabalhando em outro mangá sobre o lendário samurai Miyamoto Musashi para uma outra revista chamada Kodansha. E por fim eles foram chamar Yoshihiro Togashi, que concordou em fazer mais um mangá para eles, porém com uma condição. Ele poderia entregar o mangá na hora que ele quisesse por conta da dor que ele estava sentindo nas costas. Depois disso, eles precisavam de novos talentos, e o segundo ou terceiro maior editor de quadrinhos da história, Kazuhiko Torishima, encontrou as pessoas certas. Ele encontrou 2 mangakas ainda iniciantes, seus nomes eram Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto. No ano de 1997, lançava o primeiro número do mangá One Piece, de Eiichiro Oda, considerado por muitos o melhor shonen já feito. E ainda no mesmo ano, Naruto, de Masashi Kishimoto. Ambos foram ganhando popularidade ao passar do tempo e foram aumentando as vendas da Shonen Jump. Um ano depois, em 1998, lançou um outro mangá que poderia muito bem ter feito tanto sucesso quanto esses dois, mas ele não tinha um prazo e, portanto, poderia ter o seu próprio número lançado anos depois. E é claro que eu estou falando de Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Alguns anos depois, mais especificamente em 2001, lançava um mangá que se juntaria ao One Piece e Naruto e se tornariam o Big Three. Tecnicamente esse seria o segundo Big Three, porém, mas esse é mais famoso por eles terem influência até hoje no mundo dos mangás, terem praticamente salvado a Shonen Jump. E por isso eles são considerados Big Three, enquanto Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk são considerados os pilares da Shonen Jump. E esse mangá é nada mais nada menos do que Bleach de Tite Kubo. E com esses 3 mangás, a Shonen Jump voltou a ser relevante, porém não alcançou o mesmo patamar que havia chegado anteriormente. Antes de terminar o vídeo, precisamos também citar a volta dos mangás do Ara Adultos. Porém eu enrolei bastante para falar deles, então teremos que voltar para 1989, quando o famoso e tão elogiado mangá Berserk saiu. Quem assistiu os vídeos passados sabe a importância que foi o Gekiga na indústria dos mangás. E ele foi essencial para os mangás que nós temos hoje. O Gekiga foi responsável por trazer a maturidade aos mangás e fazendo inclusive grandes nomes, como Osamu Tezuka, se renderem ao Gekiga, fazendo obras como Fênix, Ayako, Rekada Adolf e entre tantos outros. Porém, com a popularização do shonen, os Gekigás praticamente morreram, fazendo assim surgir um outro tipo de mangá extremamente parecido ao ponto de nem dar direito para diferenciar um do outro. E esse gênero é o seinen.
Inclusive, muitas pessoas consideram que o seinen seja uma evolução do Gekiga, ou que o Gekiga e o seinen são o mesmo gênero, só que com nomes diferentes. E nenhum dos dois está certo ou errado, mas é fato de que para o seinen existir, primeiro teve que ter o Gekiga. Bom, o ponto que eu queria chegar com tudo isso é que Berserk foi um dos primeiros seinens e é considerado um dos melhores seinens da história. E eu esperei todo esse tempo para falar de Berserk para aproveitar e falar dele juntamente com um mangá espetacular de 1999 que Takehiko Inoue, mesmo autor do já tão falado Slam Dunk, e o nome desse mangá é Vagabond. Os dois são mangás com propostas completamente diferentes. Enquanto o Vagabond se propõe a contar a história do maior samurai que já existiu, baseado em fatos reais, Berserk se propõe a contar uma história cheia de criaturas mágicas e demoníacas. Porém, esses dois mangás ajudaram a muito e muito a popularizar esse tipo de mangá voltado para o público adulto. Antes tiveram sim mangás como Lobo Solitário na época dos Gekigás, mas nenhum deles alcançou a popularidade desses dois, exceto Akira, que é um caso à parte. Para vocês terem uma noção do número de vendas dessas duas obras, Vagabond vendeu por volta de 82 milhões de cópias e Berserk por volta de 60 milhões, o que são números impressionantes para mangás feitos para maiores de 18 anos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Além disso, não percam o próximo vídeo, porque será o final dessa série de vídeos tão longas e tão cheias de informações que estamos fazendo há mais de um mês aqui no canal. Até a próxima e tchau!